Shalom, queridos, graça e paz, boa noite. Estamos aqui, íamos transmitir o culto, fazer online, mas eu preferi vir aqui para trazer a palavra daqui para o seu coração. E nós estamos na Páscoa, hoje é domingo de Páscoa, de comemoração da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para entender um pouquinho do que é a Páscoa, eu quero falar da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Sim, porque a Páscoa judaica continua sendo comemorada nos moldes do judaísmo, comemorando a saída do Egito, quando Deus tirou o povo dele do Egito. No livro de Êxodo, capítulo 12, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será de um ano, sem defeito, macho, entendeu? Sem defeito, cordeiro de um ano. E o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. O versículo 11 diz assim: Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, porque é Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. E Deus disse então que eles deveriam comer a Páscoa durante 7 dias. A celebração era 7 dias. Queridos, essa Páscoa aqui é a Páscoa judaica, que até hoje Israel celebra. Por 7 dias eles comem pães ázimos, que são pães sem fermento, com ervas amargas. E Deus disse que era para eles fazerem isso sempre, para eles lembrarem de quando eles saíram do Egito, para se lembrarem o tempo que eles passaram na escravidão e que Deus os libertou. Ao que tem a ver essa Páscoa com a nossa Páscoa? Quando nós vamos lá para o livro de Mateus, antes de eu dar a explicação, eu vou falar as duas Páscoas. No livro de Mateus, capítulo 26, diz assim: Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus foi crucificado na Páscoa, na sexta-feira da festa da Páscoa, o que nós hoje chamamos de sexta-feira da Paixão de Cristo. E como eles imolaram um cordeiro sem defeito, um cordeiro macho sem defeito, já estava fazendo uma alusão do que seria o sacrifício de Jesus. Então, na Páscoa judaica, quando Israel sai do Egito há 3.200 e poucos anos, ou 300 e poucos anos atrás, quando Israel está saindo do Egito, era a última praga, onde Deus ia ferir todo o primogênito, tanto dos homens quanto de animais. E Deus disse: pega o sangue do cordeiro, passa no umbral da porta, na verga da porta e no umbral, ou seja, dos 2 lados em cima, e quando eu passar pelo Egito e ver o sangue, essa casa não terá praga, ninguém vai morrer, nem dos homens, nem dos animais, porque o sangue é o sinal da aliança. E o que tem a ver isso conosco hoje?
Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Lembre-se que quando Jesus foi ser batizado por João, João diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus era o Cordeiro que veio para tirar todo o pecado e derramar o seu sangue. O seu sangue é para a nossa libertação, é para a nossa cura, é para perdão dos nossos pecados. O seu sangue é para a nossa proteção. Assim como praga alguma chegou na casa deles no Egito, a Bíblia Sagrada diz que nós seremos livres, nós seremos libertos, nós somos protegidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Então clame essa promessa, tenha fé nessa promessa. Mas vamos falar agora dessa Páscoa cristã, desse momento ímpar da história, quando Jesus foi ser crucificado e se entregar por nós. Queridos, vejam que no livro de Mateus capítulo 26, no verso 1, já diz assim: Jesus, tendo terminado de dar os ensinamentos, chamou os seus discípulos e disse para eles: daqui a 2 dias vamos celebrar a Páscoa, e o Filho do Homem, falando de si, será entregue aos pecadores para ser crucificado. Interessante que parece assim, vamos imaginar que estamos vendo um filme, a cena está aqui, as câmeras focadas em Jesus, falando com seus discípulos, dizendo: daqui a 2 dias, na celebração da Páscoa, o Filho do Homem será entregue. Aí, no verso 3, mudam. Vamos focar agora, as câmeras vão lá para onde estão os principais dos sacerdotes, os anciãos dos judeus, no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Eles estavam fazendo uma reunião e a Bíblia diz assim no verso 4: e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a Páscoa, durante a festa, para que não haja tumulto dentro do povo. Então Jesus termina de falar para os seus discípulos e o foco se vai lá para a reunião que eles estavam deliberando matá-lo. Até esse momento, Judas ainda não tinha procurado o sumo sacerdote, não tinha procurado Caifás, não. Aí a Bíblia para aqui nesse verso e entra uma outra cena, entra um outro momento, que creio eu no dia seguinte, que diz assim: ora, verso 6 de Mateus 26, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de um bálsamo precioso, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os seus discípulos e disseram: para que esses desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Olha, queridos, como é interessante a gente analisar os detalhes desse momento tão terrível na vida de Jesus. Jesus chama os seus discípulos e diz para eles: daqui a 2 dias, na Páscoa, eu vou ser crucificado. Você entrega aos pecadores. Eu não vejo reação, não aparece nenhuma reação deles. Parece que eles estavam, sei lá, com os entendimentos cegados, entorpecidos, os seus sentimentos, porque já passa para a casa de Caifás e depois para um momento em Betânia, que confirma o que eu estou dizendo, porque a mulher vem, derrama o alabastro, o vaso, o perfume que estava no vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra muito comum naquela região, muito bonita por sinal. Eu até tinha uma aqui, mas hoje não tem. Então ela derrama o perfume sobre Jesus e eles estão preocupados com o custo daquele ato daquela mulher. Jesus olha e diz assim: olha, não, ela está fazendo isso para me embalsamar, é uma benfeitoria que ela está fazendo comigo. Jesus, preocupado com o seu momento, com a sua morte, os seus discípulos preocupados com o custo daquilo. Meu Deus, o mestre deles está dizendo que ia ser entregue, ia ser crucificado. Faltava um dia, estava ele em casa de Simão, que era leproso, que havia sido curado, e Jesus está ali, a mulher derrama o bálsamo, e eles estão preocupados com o custo que podia fazer alguma coisa. Parece que eles não estão entendendo aquele momento. Aí, no verso 14, já fala do pacto da traição.
porque quando Judas Iscariotes foi procurar os sacerdotes, o sumo sacerdote Caifás, e pergunta para ele: o que vocês me darão para eu entregar ele para vocês? Tinha que ter a traição. E Judas, queridos, era íntimo de Jesus, comia com Jesus no prato. Ele comia no mesmo prato que o Senhor. Eles comiam com a mão, era um costume, e Judas estava sempre do lado do Senhor. E covardemente o vende por 30 moedas de prata. Então, aí quando chega o primeiro dia da festa dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde quer que façamos a Páscoa? Ele mandou eles ir na cidade e preparar a Páscoa para eles. Seria a última ceia do Senhor com eles. Nesse momento da Páscoa, Jesus, inclinando-se à mesa, o verso 20 em diante diz que ele diz: um de vocês vai me trair. E eles começam a ficar tristes. Quem de nós? Quem de nós? Meu Deus! Eles não estavam tristes porque ele ia morrer, eles não estavam tristes porque ele seria entregue, mas agora estavam tristes por saber qual deles seria o traidor. Judas chega perto de Jesus e pergunta: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: tu disseste. Judas já tinha procurado eles, já tinha traído. Mas é tão interessante você ver o posicionamento de Jesus, sabe? A sua inteligência emocional, o seu autocontrole, porque mesmo sabendo que seria traído, já tinha sido traído, que seria entregue, Jesus celebra a ceia do Senhor, celebra com eles, e ali ele instituiu o que hoje nós chamamos da nossa Páscoa, que todos os meses nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, o pão e o vinho que nós celebramos. Ele pega o pão, pega o vinho e diz: esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue que é dado por vocês, farei isso em memória de mim até que eu venha. Ele disse isso e diz: porque eu só vou voltar a beber desse fruto quando nós nos encontrarmos com o Pai, quando todos estivermos juntos de novo, quando eu estiver convosco no reino de meu Pai. Então, aí o verso 30 diz: e tendo cantado um hino. Gente, que coisa tremenda! Jesus, sabendo tudo que passaria, sabendo de todo o horror que ele passaria da cruz, da traição, ele serve a todos e serve a Judas também. Ele faz o cerimonial da ceia, faz tudo isso e depois canta o hino. Até hoje é celebrado na Páscoa, os judeus cantam o que chamam de o Halel, que são os salmos. Halel é louvor, quer dizer louvor. Os salmos do 113 ao 118, eles cantam 2, 3 antes da ceia e 2, 3 depois. Se você ler os salmos 113, 14, 15, 116, 117, 118, você verá que faz uma alusão, que fala desse momento, e Jesus canta o hino. Deixa eu te falar algo aqui nessa hora, muito, muito, muito importante. O perfeito louvor não é quando tudo está bem. Perfeito louvor e adoração é quando nós estamos enfrentando uma guerra, estamos no meio de uma batalha e nós louvamos ao Senhor. Esse é o perfeito louvor, aquele que sai da alma, que sai com dores, que sai com lágrimas, mas louvamos ao Senhor. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, talvez no pior momento de suas vidas, depois de terem sido chicoteados, estavam lá na masmorra, é uma caverna fria, fétida, e eles ali algemados, e Paulo chama Silas e começa a entoar louvores a Deus, a adorar a Deus. Nesse momento dá um terremoto naquela prisão, Deus manda os anjos e todas as prisões caem por terra, soltam-se as cadeias das mãos de Paulo e dos pés dele, de Silas e de todos que ali estavam. Oh, queridos, entoe louvores e adoração ao Senhor. Faça desse momento que nós estamos vivendo um momento de tribulação, mas isso vai passar, tenha certeza que isso vai passar. Deus vai nos dar vitória, nós vamos sair mais fortes desse momento que você está dentro de casa. Não se apavore, não.
Não deixe o pavor tomar conta de você, não deixe o medo tomar conta de você, não, creia e confie no Senhor. Você é de Deus, você tem a marca da promessa. Assim como aquele anjo da morte, ele não entrou na casa dos judeus quando saiu do Egito porque tinha a marca do sangue, assim também eu quero dizer que ele não entrará na sua vida, não entrará na sua casa, porque você tem a marca da promessa, você tem o sangue do Cordeiro Jesus Cristo sobre a sua vida. Então não tenha medo, adore o Senhor, encha a sua casa de louvores, encha de adoração, continue crendo e confiando no Senhor. Ali Jesus canta o hino, adora ao Pai, adora ao Senhor. Dali para frente, Jesus chama os discípulos dessa noite: todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferireis o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pedro, como rompante, Pedro impulsivo, sanguíneo, disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu vou morrer contigo. Jesus então avisa eles: Pedro, nessa mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro diz: não, ainda que seja necessário morrer, eu morrerei contigo. Dali Jesus vai então para o Getsemane, O Getsemane é um jardim que fica perto do Monte Sião, são montes irmãos, muito juntinhos. Você desce o Monte Carmelo, passa pelo Getsemane e sobe o Monte Sião, que é onde está o templo, onde Abraão fez o sacrifício de Isaac, era a eira de Araúna, onde Davi também se sacrificou. Então ali Jesus para no Getsemane, e quando Jesus vai orar, e os discípulos dormem nesse momento, sabe, queridos, a gente percebe que nas horas de maior angústia da nossa vida, de maior guerra, parece que a gente está sozinho. As pessoas que deveriam estar do nosso lado, de se unir conosco, eles ficam como que dormindo, não percebem o momento terrível que às vezes estamos passando. Isso mostra o tamanho da guerra. Jesus estava vivendo o momento de maior angústia, a ponto de o seu suor transformar-se em gotas de sangue, mas os seus discípulos dormindo, ele orando, e ele diz: fica aqui, velem comigo. E ele volta, enquanto eles dormindo, chama a atenção deles, volta para orar, eles voltam a dormir. E Jesus passa por toda essa dor, vendo tudo o que ia acontecer. Jesus ora e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E o cálice não passou. Não, Deus não permitiu, porque o sacrifício de Jesus traria vida para mim, para você e para todos aqueles que nele creem. Sai dali. Jesus é preso, Eles falavam ainda com eles, quando de repente chegou Judas, um dos 12, um dos amigos, os mais próximos, e traz Jesus. Pedro, naquela hora, saca da espada e atinge Malco, o servo do sumo sacerdote, na orelha. Jesus pega a orelha, faz um milagre na hora e ninguém percebe isso. E eles então matam o autor da vida. Eles crucificam Jesus. Crucificam, Pedro nega, como você já sabe. Jesus foi entregue a Pilatos, lava suas mãos. Nesse ínterim, Judas se suicida, porque viu o que tinha feito e teve remorso, não arrependimento. Jesus foi entregue aos soldados e foi crucificado. Então, quando a Bíblia diz lá no versículo 45 de Mateus 27, conta aqui no versículo 33 em diante, a crucificação junto com os bandidos, os malfeitores. E quando Jesus entrega, antes até de entregar a sua alma, ele diz assim: Eloí, Eloí, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparastes? Por muito tempo eu questionei isso. Eu disse: Jesus não mentiu, ele não sentiu a presença do Pai junto dele, ele não sentiu Deus junto dele. Por que ele foi desamparado nessa hora? E eu orei,
Eu disse: Deus, por que o Senhor desamparou o Senhor nessa hora? Por que ele se sentiu sozinho? A percepção espiritual que eu tive, falou o meu coração, é que qual pai suportaria ver tamanho sofrimento de um filho, tendo nas suas mãos o poder para desfazer tudo aquilo, para acabar com aquilo? Qual pai ficaria quieto? Deus virou as costas para esse momento, para não ver, porque o plano da salvação poderia ser interrompido. Deus voltou as costas para não ver o que estavam fazendo com o filho dele, mas sabia que depois o ressuscitaria. Eu entendi que se eu tivesse o poder para parar tudo, parar o sofrimento de um filho, todos nós faríamos. Quem tem filho sabe que quando um filho nosso adoece, a gente, se pudesse, trocaria de lugar com eles. Não suportamos ver nossos filhos sofrendo, e o pai não suportou ver seu filho sofrendo e virou as costas naquele momento tão terrível. E quando Jesus entrega, o seu espírito, o versículo 45 diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a face da terra. Desde a hora sexta até a hora nona. A primeira hora do dia é de 6 às 7. Então a sexta hora é às 12. Das 12 até as 15. Da sexta até a nona houve trevas sobre toda a face da terra. E por volta da hora nona, esse período de 3 horas foi do sofrimento. Por volta da hora nona foi quando Jesus clamou e falou com o Pai. E logo depois disso, ele entregou o seu espírito. Jesus foi sepultado. O inferno deve ter festejado muito, Colocaram guardas no sepulcro. Mas no capítulo 28, diz: ao findar do sábado, eu entrar o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram no sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia sido dito. Vinde, venha ver onde ele jazia. E elas, pois depressa, elas entraram, e ele disse: e depois aos seus discípulos, digam que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E ele trouxe vida a todos aqueles que nele creem. Por isso o livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 8, versículo 11, Romanos 8, 11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Ele ressuscitou, e o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos dá vida para sempre. Então hoje é dia de celebrar. Celebre a ressurreição, porque a morte já foi, mas ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele disse: eu voltarei e buscarei vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. No livro de João, no capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugares. Se eu for vos preparar lugar, é porque eu virei outra vez, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí nessa hora é que Tomé pergunta assim: mas como saberemos para onde tu vais se não sabemos o caminho? E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus, queridos. Ele ressuscitou, ele é o caminho, e foi preparar lugar e voltará para nos buscar, para que estejamos com ele para sempre. Feliz Páscoa, que o Senhor te abençoe sua casa. Não deixe o medo encher o seu coração, não deixe o pavor entrar na sua alma, porque você não é como o incrédulo, você não é como o ímpio, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem a marca da promessa, você tem o sangue do Cordeiro, então você tem a bênção de Deus. Não tenha medo. Salmo 91 ainda é vivo, porque a palavra é viva sobre nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra
sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é o nosso Deus. Não temeremos o mal, nós não teremos que ter medo, ainda que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à direita, não seremos atingidos. Ele diz que não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. Não temerás, praga alguma chegará à tua tenda, praga alguma chegará à tua casa. Então, creia no Senhor, tire fora o medo do seu coração, celebre ao Senhor, glorifique a Ele. Que Deus te abençoe, o Senhor te guarde, te livre, te proteja de todos os males. Que a bênção de Abraão, Isaque e Israel esteja na sua casa, não só hoje, mas para todo sempre. Deus te abençoe. Vocês, queridos, que estão me assistindo aí ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, e você que está me vendo no YouTube, que foi postado esse vídeo. Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, a tua entrada, a tua saída. Praga alguma chegará à tua tenda. Beijo no coração. Shalom.